Olá, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas no Café com Teologia. Se você está chegando pela primeira vez, aproveite para se inscrever, ativar todas as notificações para não perder nada do que a gente produz por aqui. Esse é mais um episódio da História das Heresias, movimentos e personagens que foram considerados heréticos por conta da igreja em diferentes momentos da história, né? Em alguns momentos isso tinha a ver com o lado político, em outros momentos tinha a ver, de fato, com uma análise mais amadurecida do que a mensagem cristã queria dizer, mas o fato é que entender esses movimentos, entender os contextos, nos faz aprofundar o nosso conhecimento sobre o desenvolvimento da teologia. E hoje nós vamos falar sobre mais um segmento considerado herético, que foi dualista e que esteve presente na Idade Medieval. Se você quiser saber qual é, acompanhe esse vídeo comigo, que esse é o tema do nosso episódio de hoje. Antes de falar sobre o conteúdo propriamente dito, eu lhe faço dois convites muito especiais. O primeiro é para você me seguir na nossa lista de transmissão no WhatsApp. Tem aqui o QR Code que você pode acessar e o link também está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o outro convite é para você estudar teologia conosco. Por apenas R$ 49,99 por mês, só isso, você pode aderir ao clube de membros no plano Café Master, e isso vai lhe dar acesso a todas as aulas do nosso curso livre de teologia e também as aulas da nossa pós-graduação livre em Novo Testamento. Você não vai perder essas grandes oportunidades pagando tão pouquinho, não é? Então clica ali em Seja Membro, que já tem conteúdo te esperando lá. Hoje nós vamos falar sobre uma seita, um movimento herético chamado catarismo. Você já ouviu falar no catarismo, um movimento medieval que foi duramente perseguido e que entra para a lista das heresias, no caso, principalmente heresias dualistas, que a gente já falou sobre várias aqui no canal e já fizemos até um curso que está disponível gratuitamente, falando sobre o dualismo, o gnosticismo e as consequências que isso traz para a espiritualidade cristã até os dias de hoje, não se engane. A palavra kataros vem do grego, né, uma palavra grega que significa puro. Era um movimento de ascese, né, um movimento de purismo religioso que queria se purificar cada vez mais, se distanciar do mundo que era considerado mal, perverso, que estava cada vez se perdendo mais dos ideais cristãos. É mais um desses movimentos que vigora entre o século XII e XIII, claro, da era cristã, né? Já no período ali da Idade Medieval, quando esse período já está bastante amadurecido, por sinal. Essa heresia ela tem um cunho gnóstico muito forte, um teor dualista exacerbado, que era aquela divisão de alma e matéria, né, que busca a espiritualidade sendo vista apenas como manifestações de coisas espirituais, de oração, de jejum para mortificar a carne, de celibato para não alimentar a carne, porque tudo isso era visto de maneira pejorativa, né? E ainda hoje tem resquícios disso no cristianismo ocidental, de muitas pessoas que jejuam como uma forma de mortificar a sua carne e enaltecer a sua alma, o seu espírito. Muitas pessoas que têm uma visão absolutamente negativa e pejorativa das questões da sexualidade, né? Isso tudo é fruto desse dualismo que divide o que é espiritual do que é material, coisa que o Novo Testamento não faz, mas essas consequências são muito sentidas ainda hoje e eram ainda mais fortes no período medieval. O catarismo também nutre aquela ideia de fazer uma distinção no Deus bom, no Deus que cria o mundo do espírito, né, o mundo espiritual,
e o Deus mau, que é o criador da matéria, que é o demiurgo, que aprisiona as nossas almas dentro de corpos físicos, materiais, que são tão ruins, e a salvação para esse movimento é quando a nossa alma se liberta dessa carne, dessa prisão e vai se encontrar com Deus lá na eternidade. Esse tipo de escatologia já tinha sido falado na antiguidade e continua sendo a leitura da salvação que a grande maioria dos cristãos de hoje fazem sobre a vida pós-morte. Entende como isso ainda é profundamente presente, profundamente impactante? Segundo o catarismo, toda a matéria, todo mundo material, inclusive os nossos corpos, foi criado por esse Deus mau, por essa divindade maligna. E isso é contaminado pelo pecado, claro, né? E a nossa carne, o nosso corpo, também é fruto dessa contaminação, desse pecado, do qual nós devemos buscar a purificação e o distanciamento. Esse movimento causa um impacto tão grande que o Papa Inocêncio III tenta primeiro evangelizá-los, trazê-los de volta à considerada fé ortodoxa, até que tem um episódio envolvendo um conde chamado Raimundo VI, que é acusado de ter uma posição muito tolerante, muito paciente em relação aos cataristas, né? Ele era um conde lá de Toulouse, na França, que é onde esse movimento mais se estabelece, e ele não coloca na prática as perseguições, as sanções, ele é muito paciente com os cataristas e acaba sendo excomungado pelo Papa. Isso causa uma certa revolta, a revolta essa que vai ser silenciada numa cruzada que é convocada pelo mesmo Inocêncio III para massacrar os cátaros ou os cataristas, né? E um verdadeiro massacre acontece naquela região, né? Algum grupo consegue sobreviver, consegue ter algum fôlego, não por muito tempo, mas tem registros ainda dos cátaros vivendo até meados do século XIV da era cristã, aproximadamente 1300 e pouco, né? E desse ponto para cá não tem mais registros dos cátaros, embora ainda se tenha muitas consequências desse tipo de espiritualidade doentia, dessa espiritualidade dualista, cindida, né, entre a realidade e a imaginação, entre um suposto mundo espiritual e um mundo concreto, entre os corpos dos seres humanos, criado por Deus, né, assumido por Jesus na encarnação, redimido por ele no processo de sua vida, conforme a Epístola de 1 João quer dizer, o Evangelho de João também nos mostra, conforme vários vídeos também que eu já apresentei aqui no canal, essas consequências ainda são muito fortes, essas consequências de enxergar a vida num dualismo cósmico, né? Na briga entre o bem contra o mal, se uma coisa não é de Deus, automaticamente é do diabo, ou vice-versa, que a pessoa, quando morre, a sua carne se destrói e o seu espírito, a sua alma é que será salvo. Tudo isso é visão dualista. Tudo isso é uma visão que era compartilhada pelos cátaros também na Idade Medieval, pelos gnósticos, pelos dualistas na Antiguidade, e que até hoje o cristianismo, principalmente ocidental, ainda sofre com isso, ainda compartilha disso e ainda está bem distante para superar todas essas características, né? Os cátaros praticavam um dualismo cósmico, o vegetarianismo também, como nós vimos na semana passada em relação aos bogomilitas, claro, também eram praticantes do celibato, e hoje muitos não praticam mais o celibato, mas continuam tendo uma visão da sexualidade cindida, dualista, não saudável, bem distante de uma proposta de uma vida plena, conforme é trazida por Jesus, pelo Novo Testamento e pelo bom senso também, né? Então é mais uma das heresias condenadas, nesse caso até com violência,
E é claro que a gente ainda tem alguns movimentos e personagens heréticos que nós devemos analisar por aqui nessa série. E eu queria, inclusive, lhe fazer um convite, um desafio. Se você ainda se dá conta de algum personagem, de algum movimento herético, seja da antiguidade, da idade medieval, moderna, contemporânea, seja dos nossos dias, que você gostaria de ver um episódio falando sobre tal personagem ou movimento, escreva aqui embaixo nos comentários que a sua opinião e a participação é muito importante. Não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, clicando no joinha, de compartilhar esse conteúdo e, é claro, de se inscrever no canal ativando as notificações para não perder nenhum vídeo que a gente produz por aqui, porque em breve tem mais Café com Teologia e eu te vejo aqui. Um abraço e até lá.